Meus queridos e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a história de Davi e analisando as Escrituras, sua mensagem e aplicando a nós que precisamos dela para nos aproximarmos de Deus a cada momento. Deus, na linguagem dos poetas, se vê em cada fascínio da natureza. Mas, na linguagem bíblica, vimos Deus quando analisamos a sua palavra e nos submetemos a ela, às suas leis, aos seus princípios. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o momento em que Davi cortou a orla da manta de Saul. Houve um conserto ali, pelo menos momentâneo. Saul termina reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que Davi, de fato, tinha em si a unção de rei. E ele pede proteção para os seus familiares e faz aquele acordo e vai embora. Mas, como nós sabemos, quando ele fez o acordo, Davi foi lá para Maom, para as regiões íngremes, onde ele teria segurança, pois acreditava que Saul voltaria a persegui-lo. Por isso, quero convidá-los, nesta oportunidade, para nós analisarmos agora. A Bíblia faz um parêntese proposital, pois a Bíblia ela é um livro divino e ela foi confeccionada mediante o pensamento do Espírito Santo. E aqui entra uma parêntese. A Bíblia nos registra aquele episódio do casamento de Davi com Abigail, onde entra aqui a história de Nabal, que veremos um homem cuja natureza agressiva, tirânica, se assemelha muito à natureza egoísta e tirânica de Saul. Enquanto Davi protegia a vida do rei, considerando a sua unção, na questão de Nabal, um homem com a mesma natureza agressiva, tirânica, se não fosse a intervenção de Abigail, Davi poderia ter cometido um crime que poderia manchar a sua reputação. E é exatamente sobre esse momento da história que nós queremos, em nome de Jesus, com você, analisar. Por isso eu lhes convido a abrir 1 Samuel, no capítulo de número 21, versículos 1 ao 44. É claro que estaremos analisando aqui dois fatores, que é Davi e a sua relação com Nabal, e Davi e a sua relação com Abigail. Duas partes neste capítulo que nos traz lições maravilhosas. Por isso, o capítulo 25, ele traz esses dois fatores aqui: Nabal, Davi e Abigail. Eu acredito que isto tenha ocorrido pelos idos de 1060 antes de Jesus Cristo, quando a Bíblia, no capítulo de número 25 e o versículo 1, ela já ocupa registrando
a morte do profeta Samuel. Samuel, então, no versículo de número 1, a Bíblia diz: faleceu Samuel e todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Ele havia feito aquele concerto com Saul, mas preferiu a segurança do deserto à mordomia em alguma cidade, mesmo que ela fosse murada, pois ele conhecia a natureza de Saul. A Bíblia não mostra, mas acreditamos que Samuel ele tenha falecido com aproximadamente 98 anos de vida. Observe aqui que o texto diz: todo o Israel o pranteou. Isto fala do caráter de um homem, da popularidade de um homem, do amor e da consideração que esse profeta ele tinha não só em Ramá, a sua terra natal, seu lugar de convívio, mas ele era um homem conhecido e popular em toda a esfera de Israel. Isso mostra o quanto Samuel foi útil na história do seu povo. Bendito seja Deus. Provavelmente ele tenha morrido, eu acredito aí, uns 2 anos depois Saul falece. Então, 2 anos antes da morte de Saul, Samuel termina falecendo. Isso fica claro que a morte de Samuel, Davi se vê obrigado a fugir do deserto de Maom. Claro, Samuel era um tipo de um mentor, de um conselheiro espiritual, de alguém que foi quem ungiu Davi a rei. E agora, com a morte deste grande líder, Saul poderia se encorajar novamente, achando que tinha tudo em suas mãos e sem a presença de Samuel. Então seria viável dar um fim cabal em Davi. E foi exatamente isto que aconteceu. Se nós formos analisarmos nas entrelinhas da história. Então, irmãos, Davi e Nabal. Nós temos aqui o pedido de Davi, né? Quando ele precisava de víveres, de alimento. Aí nós temos a recusa de Nabal, que termina negligenciando, negando um alimento para um exército, para um povo, para um grupo de pessoas que atuavam como protetores dos próprios rebanhos de Nabal. Diz a Bíblia que Davi era como um muro e ninguém ousava roubar um cordeiro sequer de Nabal. Nem mesmo os soldados de Davi se atreviam a pegar qualquer tipo de animal para o abatedouro, para o alimento, para o consumo. E mesmo assim, veremos aqui que Nabal foi extremamente maligno. Um homem ruim, de natureza ruim, negando o alimento. E assim, a Bíblia mostra a retaliação de Davi, quando ele se aborrece com as atitudes de Nabal. Então, no versículo 1 ao versículo 9, Davi envia alguns moços a este homem, que por sinal a Bíblia diz que ele era muito rico, seu nome Nabal, ele precisava
Davi acreditava, Davi entendia que, por prestar serviços relevantes a Nabal, ele poderia reconhecer isso com generosidade, com bondade, dando alguns provimentos, alguns alimentos para sustentar a sua família, sustentar as pessoas em sua volta. Mas, ao invés disso, a gente nota aqui a insanidade de Nabal, o quanto que este homem foi rude. O versículo de número 2 do capítulo 25 diz o seguinte: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Olha como a Bíblia descreve a história. Ele morava no Carmelo, nessa mesma região onde Saul havia levantado um monumento na sua própria honra. Lembra disto? Lá em Samuel 15 e no versículo 22, foi nessa mesma região. A Bíblia diz: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Então você analise que nessa mesma região, enquanto Saul, semelhante a Nabucodonosor, né, levantou ali um monumento à sua própria glória e rejeitado pelo povo, nessa mesma região, Davi depara-se com um tirano, com um homem maligno chamado Nabal. A Bíblia fala que Saul, quando ele promove algo para a sua própria glória, teve a repreensão do próprio Samuel, no versículo 26. A Bíblia diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Veja que nessa mesma região, irmãos, veja como a Bíblia ela se interpreta a si mesmo dos seus detalhes. Nesse mesmo lugar da rejeição do monarca, aparece esse figurão chamado Nabal, um homem completamente insano, né? Por que o autor interrompe a história de Saul e ele faz esse parêntese aqui, registrando a história de Nabal? Por que isto? Porque o caráter, irmão, segundo o texto insano de Nabal, para Davi, mesmo este tendo lhe favorecido, ele forma o quê? Um paralelo com Saul. Enquanto com Saul ele protegia, ele considerava a sua unção, com Nabal ele ficou furioso, como todo homem que faz o bem. E na hora da fome, crianças que precisavam se alimentar, ele que protegia os rebanhos de Nabal. Na hora do alimento, na hora de um momento de escassez, o cara vira as costas. Quem que é Davi? Muitos escravos fogem dos seus senhores por aí. Considerou Davi como um escravo fugitivo, um rei, um protetor. Por isso temos que analisar, irmãos, quando somos abençoados pelas pessoas.
e quando as pessoas dependem de nós. Quantas vezes você cresce no ministério, não é? E na hora que você precisa abençoar alguém que está ali lutando, querendo ser um diácono, um presbítero, você chega e bloqueia o cidadão. Quando a pessoa tem um chamado de Deus no ministério, que você vê potencial naquela pessoa para ser um influenciador espiritual, você, por inveja, você corta, você bloqueia, você puxa o tapete do seu colega e ele termina ficando muitas vezes enclausurado, como se estivesse num casulo, não é verdade? Uma pessoa com capacidade para estar ao seu lado, mas a inveja, o ciúme, a mediocridade sua foi tamanha que terminou tirando essa pessoa de circulação. Mas você jamais conseguirá tirar o chamado de Deus na vida dessa pessoa. No capítulo 25 e no versículo 3, a Bíblia faz menção a ele e a sua mulher, dizendo o seguinte: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Analise isso aqui, irmão. Não é uma ironia do destino? O seu nome significa exatamente nécio, um louco que viveu à altura do seu próprio nome, um cara insano. Lembra daquele agricultor que Jesus mencionou numa parábola? Plantou, criou, colheu, fez celeiros, armazenou tudo. E tudo aquele homem que ele dizia na primeira pessoa: meu celeiro, minhas plantações, minha glória, meu ouro, meu dinheiro, minhas máquinas de agriculturas, etc. Nada ele entendia como sendo compartilhante com as pessoas. A egocentridade, o orgulho, e isso leva as pessoas, muitas vezes, a um fracasso terrível. E Nabal, ele tinha um nome que era exatamente semelhante ao seu próprio caráter. E o que é mais interessante é que ele era da linhagem de Calebe, irmãos. Olha isto. Só que o cara era da linhagem de Calebe, só que não tinha o espírito de Calebe. Calebe, que foi um grande general, foi um dos homens mais importantes, junto a Josué, para introduzir Israel na sua terra. Um herói de guerra. E Nabal pertencia à linhagem deste cidadão, só que não tinha o espírito que operava na vida de Calebe, um grande general, um grande servo de Deus. Por isso, no versículo de número 7 ao versículo 8, nós temos aí então Davi, que se vê numa situação difícil, resolve pedir, né? Fazer um pedido a Nabal. Ele envia alguns moços ali. Olha o que diz aqui o versículo de número 7 e o versículo de número 8, olha. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E duramente todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos, seus servos e a seus filhos Davi, o que puder. Pediu alguns alimentos em uma época especial, presta atenção nisso. Quando eles iam tosquiar as ovelhas,
E nos dias e naquela época, quando eles faziam isto, eles culturalmente compartilhavam seus bens, compartilhava os seus víveres com as pessoas que precisavam. Então Davi não estava extorquindo a Nabal, pelo contrário, pelo fato de Davi enviar os moços e não um exército armado, mostra que Davi não estava extorquindo. Como que uma pessoa vai extorquir um fazendeiro mandando alguns jovens? Não seria mais interessante Davi vir com todo o seu exército e chegar lá com espada e etc. e dizer queremos tantas ovelhas? E o cara se vê obrigado a entregar? Davi não fez isso. Então você não pode acusá-lo de extorquir, porque ele enviou alguns moços ali. Naquela época havia bandos de sequestradores, predadores naturais, havia aqueles beduínos que atacavam, etc., né? Mas Davi, pelo contrário, ele exigiu o quê? O reconhecimento de Nabal, que ele reconhecesse pelos serviços prestados em proteger o seu rebanho, conforme nós acabamos de ler aqui. Davi jamais, nenhum soldado de Davi, jamais pôs suas mãos nas criações de Nabal. Agora, a hospitalidade de Nabal foi terrível. No versículo 8, nós vimos Davi dizendo assim: dai-nos, aqui, ó, dai-nos o que puder. Disse Davi: dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi ainda foi humilde. Davi e seus homens só pediram uma retribuição pela proteção aos pastores e ao rebanho de Nabal contra a pilhagem de outras pessoas. Apenas um reconhecimento. Por isso que é importante, amados irmãos, queridos obreiros, você que é um pastor presidente, você que é um influente na sua igreja, que preside, que está no controle da congregação, o reconhecimento daquelas pessoas que, ao longo da sua carreira ministerial, estiveram ao seu lado, lhe protegendo, lhe ajudando, lhe abençoando. Para agora que você está no auge, está num pojo, está no nível mais alto, você desprezar aqueles que foram a âncora para você. Isso é uma coisa que entristece a Deus. E Davi foi isso. Enquanto Davi protegia, estava ao lado, Nabal tinha toda a garantia de proteção. E quando eles precisaram de um alimento, tudo que Nabal deveria fazer era reconhecer os serviços prestados de Davi. Mas o que ocorre? Nabal estava celebrando aqui, ó, o tosqueamento de ovelhas e também celebrando a festa da colheita. Tinha muita coisa, muitos produtos da terra. Ele era riquíssimo, conforme vimos aqui. Nessa ocasião, era costume convidar os vizinhos e amigos para participar dessas festas. Os proprietários, eles compartilhavam suas farturas com seus amigos. Quando ele nega a Davi, ele comete um insulto, até porque, segundo as leis de Deus, que ensinava aos ricos a ajudar os pobres necessitados. No caso de Ruth, por exemplo, lembra? Quando ela chegou nos campos de Boaz, catando os grãozinhos ali, e Boaz perguntou para os seus funcionários: quem é aquela moça ali que está colhendo atrás
na região onde os pobres passavam, pegando as migalhas que caíam. Quem é aquela moça? A Bíblia diz que desse relacionamento de Boaz com Ruth, que favoreceu a ela, que foi bondoso com ela, que compartilhou os produtos da terra com ela, finalmente Davi veio a ser da árvore genealógica desse relacionamento, quando as pessoas decidem a ser boas. E era a época de festa da colheita. Era um momento em que todos se reuniam, compartilhavam os produtos da terra. Davi não estava ali extorquindo, mas estava ali como uma pessoa que apenas queria o reconhecimento, participar daquela festividade. E ele precisava daqueles alimentos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Esta é a história dos antepassados de Davi, olha, desde Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Entendeste como a Bíblia é interessante? Agora, Davi está diante de um cara rico que era sempre beneficiado por ele, mas que na hora mais precisa e no momento oportuno para Nabal, ele endurece o seu coração. Ele endurece o seu coração. Ele recusa a compartilhar seus bens com Davi. Em nosso próximo conteúdo, nós estaremos então continuando com o desfecho dessa história. Davi e Nabal foi o que vimos aqui, quando eles foram a suplicar pelos favores desse tirano, desse sensato, ele rejeitou, mandou uma resposta árdua para Davi. E no próximo conteúdo estaremos então analisando Davi e Abigail, a esposa de Nabal. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que essa palavra tenha surtido algum efeito para a sua vida, para o seu ministério. Preciso das suas orações, meus irmãos. Só Deus para me dar graça. Eu estou aqui já há alguns anos, sem estar diretamente ligado à igreja. Não que eu esteja fora da comunhão de Cristo. Não, sangue de Jesus tem poder. Mas essa coisa ministerial, essa empatia, isso tem me dado muita tristeza. Você sabe que a gente deu a vida da gente no ministério, sempre trabalhando na obra de Deus, como missionário, com experiências ministeriais e, enfim, experiências teológicas, e de repente você se sente abandonado, você se sente rejeitado e isolado. É assim que eu me sinto. Porque quando a gente, não é porque a gente é pastor que não precisa de uma visita, de um ombro amigo. E quando você fica aí há quase 5 anos sem uma visita, sem ninguém te dar a melhor mínima, é triste isso, irmãos. O pastor vive na casa daqueles que faz ali um churrasco, daquele que calça, que tem recursos. A gente é pobre. E como tal, parece que não é bem visto, não é bem quisto. Mas Deus sabe de todas as coisas. É fraqueza da parte da gente? Deus sabe. Só tenho a te dizer uma coisa, meu irmão. Eu estou com Deus, com Cristo, com a sua palavra. Jesus me salvou aos 16 anos de idade. Me tirou do centro de macumba,
Minha mãe era terrível macumbeira. Gostava de candomblé, aquelas coisas. E Deus libertou a minha vida com 16 anos. Em seguida, libertou a minha mãe através de mim. Como que você vai afastar-se de um Cristo que te beneficiou com salvação, com o Espírito Santo? Nós não somos criança, mas o lado humano termina, muitas vezes, tomando espaço em nossas vidas. E a gente termina se enclausulando, se afastando daquele contexto religioso, não de Cristo. As pessoas confundem igrejas, essas igrejas por aí, com Cristo, com salvação. O plano de Cristo é muito mais relevante do que isso. A igreja de Cristo não é visível, não é palpável. A igreja de Cristo é invisível. A igreja de Cristo é espiritual. Então pare de estar murmurando, falando que você não sabe. Deus lhe abençoe, me ajude em suas orações para que o Senhor venha me dar vitória. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.